Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início ao episódio 2 do tema diferenciação espacial. No episódio anterior nós concluímos falando que a diferenciação espacial, ou a geografia está em toda parte, poderia ser metaforicamente nos levar à ideia de um caleidoscópio, que indicaria as diferentes possibilidades de olhar o mesmo objeto empírico com visões distintas. Vamos dar continuidade a isso, ratificando que o texto básico chama-se Diferenciação Espacial, publicado na revista GeoUSP, de 2022, nos livros Geografia, Conceitos e Temas e no livro Conceitos Básicos para Análise Socioespacial. Dando continuidade, então, ao nosso processo de compreensão, que é a diferenciação espacial, eu começaria dizendo, então, a diferenciação espacial não poderia ser um conceito-chave para a geografia, como o são paisagem, região, território, lugar e rede? Eu diria que não. Diferenciação espacial, no meu entender, é a motivação, aquilo que motiva alguém, um geógrafo, de olhar o mundo, torná-lo compreensível a partir da ação humana, produzindo e organizando o espaço por meio de processos sociais, processos envolvendo as relações com a natureza e aproveitando a base da natureza, produzindo formas diferenciadas. As relações entre processo e forma nós veremos mais adiante, são complexas. Mais do que uma motivação, a diferenciação espacial fornece o primeiro elemento da identidade do geógrafo, do primeiro olhar que distingue o geógrafo do antropólogo, do historiador, do economista, do geomorfólogo, do geólogo. Ele olha vendo a diferenciação espacial ou, se quiserem, a espacialidade humana, que cria esse mundo nem sempre maravilhoso, mas para o geógrafo em si é maravilhoso porque mostra o poder da ação humana de construir o seu espaço ao mesmo tempo de destruí-lo. Então, a diferenciação espacial é a motivação pela qual o geógrafo vê a superfície terrestre. Tem um caleidoscópio no bolso, na mente e no coração. Isso é o primeiro elemento de sua identidade, quer dizer, de reconhecer a si próprio e saber diferenciar a si próprio do outro. Mas tem muito geógrafo que não tem na diferenciação espacial a sua motivação, o que significa uma dificuldade identitária. Então, diferenciação espacial é a motivação e a base primeira da criação de uma identidade do geógrafo. E eu acrescentaria, sem medo de ser geógrafo. Ou então, imprimir numa camisa de gola redonda a frase, eu sou geógrafo. Ou, para usar um velho jargão, sem medo de ser feliz. Ora, essa diferenciação espacial, ela tem 3 atributos que toda a produção da natureza e produção humana exibem. A diferenciação espacial é simultaneamente um reflexo, um meio e uma condição. Vamos ver cada um desses atributos. É um reflexo. A diferenciação espacial é um reflexo do grau de desenvolvimento das forças produtivas, da tecnologia que se usa, das relações sociais de produção, de questões políticas ligadas à esfera do poder, do controle e dominação. É um reflexo de como a natureza é vivenciada, explorada, destruída, e ela depois se volta contra o próprio ser humano. Ela é um reflexo de tudo isso. O exemplo mais notável são as chuvas extremamente intensas que caíram na zona serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, 250 mortos, ou no litoral norte de São Paulo, na região de São Sebastião. Aquilo ali é uma catástrofe.
uma catástrofe social por meio da natureza, de uma natureza violentada, mas também um reflexo do modo como diferentes grupos sociais se apropriaram dos melhores lugares, no caso de São Sebastião, deixando as encostas para os subalternos que servirão aos seus condomínios de luxo. É um reflexo social. E não podia deixar de ser diferente, porque, de um modo explícito ou não, a produção do espaço e sua organização, ela se manifesta no modo como o espaço é produzido. Ela é um reflexo. Mas, ao mesmo tempo que ela é um reflexo, ela é um meio, ou seja, é um ambiente no qual o cotidiano, a vida cotidiana se dá. É onde as pessoas vivem, onde as pessoas produzem, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se maltratam. É a base na qual, em grande parte, não absolutamente, se cria um imaginário social, um imaginário espacial. É um meio, portanto, não é apenas um reflexo passivo, mas um meio onde a vida flui no cotidiano, no mês, no semestre, no ano, onde hábitos espaciais são criados, onde relações sociais espacializadas são produzidas e vivenciadas. Mas também não é apenas um reflexo em um meio. Isso é dramático. Ela também é uma condição. Uma condição de quê? Uma condição de reprodução para o futuro imediato, para o futuro próximo, para o futuro mais distante, das condições de vida que permanecem ou que podem ser submetidas a profundas contradições e gerar uma transformação. É uma condição, portanto, de reprodução e ou de transformação. Portanto, a diferenciação espacial ela é simultaneamente reflexo, meio e condição. Mas isso não se aplica apenas à diferenciação espacial nessa visão macro da geografia, ela se aplica também para a localização industrial, para a localização das favelas, para a localização das áreas de lazer, para os fluxos que percorrem a superfície terrestre. Reflexo, meio e condição são elementos, entre aspas, da vida do espaço, ou seja, da nossa vida. E esse é um tema que nós devemos estar muito atentos, porque quando se coloca uma fábrica num dado lugar, ou se cria um condomínio exclusivo num outro lugar, ou quando se permite que favelas ocupem encostas íngremes, esse ato ele traz em si a ideia de que o espaço vai refletir determinados ambientes sociais, político-econômicos. Refletir, ele vai ser o meio em que parte da vida vai ser efetivada, vai se realizar, e ele cria condições de permanência, reprodução, mais ou menos complexa, ou de transformação. E é aí que entram as lutas sociais, não da reprodução, mas da transformação. Esse é um tema extremamente importante para a geografia, que se caracterizou durante muito tempo por uma alienação sobre a natureza do espaço, que em grande parte foi trazida à tona abaixo do Equador, mas indo também para áreas acima da linha do Equador, pelo nosso colega, o grande geógrafo Milton Santos. Vejam A Natureza do Espaço, que é um dos seus últimos livros em que questões como essa estão presentes por todo o livro. Então, reflexo, meio e condição. O outro ponto que eu quero chamar a atenção é que a diferenciação espacial, como todo processo e forma social, ela está submetida ao tempo e ao espaço. Quer dizer, nada existe fora do tempo e do espaço. E assim, a diferenciação espacial, por estar submetida ao tempo e ao espaço, está sujeito à temporalidade e à espacialidade.
que derivam dessa visão de tempo e espaço, que estão integrados, mas ao mesmo tempo são dotados de uma relativa autonomia. Integração e relativa autonomia são parte dos processos da natureza e processos da ação humana produzindo espaço. Como temporalidade, a diferenciação espacial está submetida aos 3 elementos básicos, no meu entender, sobre a temporalidade: criação, desenvolvimento e transformação. Temas que nós veremos mais aprofundadamente num episódio posterior. Ou seja, a diferenciação espacial é criada por agentes sociais, num dado contexto. Ela se desenvolve. Se ela não se desenvolver, ela morre. As contradições que o seu processo de criação engendra levam a uma necessária transformação, a necessário desenvolvimento. E se transforma. E pode ser uma transformação lenta, não traumática, ou pode ser uma transformação rápida e violenta. Isso é uma decisão política, porque a transformação virá. Nós vamos aprofundar isso em outro episódio. Temporalidade e espacialidade, que será explorado também. A espacialidade significa que a ação humana está submetida a ocupar a superfície terrestre. E aí se denota com os se vincula aos elementos do espaço e da espacialidade, quais sejam localização, escala, arranjo espacial e interações espaciais. Nós veremos isso mais tarde. A diferenciação espacial está submetida a isso, com localizações diversas, com escalas diversas, com arranjos espaciais diversos e com interações espaciais diversas. Finalmente, um último tópico desse episódio 2 é sobre a desigualdade espacial. Até que, enfim, falei disso, né? Mas tinha que falar. A desigualdade espacial é o lado perverso da diferenciação espacial. Perverso e poderoso, presente em todos os países, ou em quase todos, com nuances distintas. No caso brasileiro, a desigualdade espacial é brutal e não denota nenhum processo de minimizar. Eu diria que é inevitável a diferenciação espacial, mas nunca usaria o termo ela é natural, porque a ideia de natural sempre nos leva, sobretudo na tradição da geografia, à ideia de um determinismo. A diferenciação espacial é social. E esse social está tão enfronhado na espacialidade, no espaço, que seria demais falar em socioespacial. Para mim, espacial, estou de acordo com o professor Milton Santos. Mas que bom, nem todos concordarão comigo, porque a unanimidade, como diria o teatrólogo famoso, a unanimidade é burra. E nós vivemos e desenvolvemos intelectualmente a partir das nossas diferenças. Diferenciação espacial emerge como um reflexo, meio e condição, reflexo das contradições do processo de ação humana sobre a superfície terrestre. Mas a desigualdade social é eminentemente um produto de relações sociais, da existência de classes sociais e de processos de dominação e subalternização por meio, inicialmente, do trabalho, da apropriação do mais produto do trabalho de grupos sociais. Diferenciação espacial pode coexistir num ambiente onde os conflitos e as contradições sejam minimizados, onde haja um grande equilíbrio social. A desigualdade espacial não. E essa tende a persistir, tende a se reproduzir. Veja um exemplo brasileiro, para não sair do país. É essa desigualdade espacial que deve ser extirpada. Como isso será feito? Não sei. Espero que seja feito. E quem sabe, não será possível construir, com a participação do geógrafo, uma diferenciação espacial socialista, onde não há exploração dos trabalhos,
onde a dominação e a subalternidade sejam minimizadas. Esse é um sonho de muitos geógrafos, entre outros também, não geógrafos, mas uma diferenciação espacial socialista sem desigualdade espacial é uma grande meta para o geógrafo. Portanto, nós terminamos o nosso episódio 2 chegando a esse ponto que deveria necessariamente ser abordado nos 2 episódios, que é a desigualdade espacial. Mas não nos esqueçamos da diferenciação espacial. Uma diferenciação espacial a ser construída, que em parte já está posta, por causa do papel de condição que ela é para o futuro imediato, remoto. Muito obrigado, até o próximo episódio, no qual nós discutiremos em 2 episódios, o 3 e o 4, escalas de apreensão do real. Boa tarde a todos. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.